Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia a uma pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Às 11h30 da noite, TV Guarulhos, canal 20 UHF e canal 3 NET Digital. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook /programa Gente que Fala, participe pelo Twitter, @Gente que Fala M, o WhatsApp é São Paulo 11 974012235, chat do site da AltV, ainda um telefone que fica à sua disposição, 5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, biomédico Hudson Buch. Dr. Buch, prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, agradeço o convite e espero poder contribuir um pouco com esse programa hoje. O senhor é integrante do Corpo Médico da Santa Casa? Eu sou professor titular da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa e também sou chefe de um departamento de Ciências Fisiológicas e coordenador dos núcleos metodológicos do Instituto de Pesquisa da Santa Casa. Também conosco, médico ortopedista, Dr. Carlos Braga. Prazer tê-lo aqui, Dr. Braga. Olha, o prazer é todo meu, né? E vocês devem me conhecer, porque todos vocês são santistas. Então, o senhor é de Santos? Sou de Santos. Santos. Né? Chegamos agora. E vou falar sobre um tema muito comum hoje, né? Mas que tem diversas nuances, né? Que só o ortopedista e o reumatologista pode lidar com esses casos, que é o caso da fibromialgia. Ortopedista que tem ortopedista, traumatologista? Também. Também? Também. E o outro? Medicina esportiva. Medicina esportiva. É muita especialidade. Muita. Que bom, que bom. Mas hoje eu não faço traumatologia mais, né? Sim. Porque a traumatologia é mais em hospital, eu não trabalho mais em hospital. Então eu sou mais ortopedista, que eu opero, né? Sim. Opero os casos de ortopedia, mas não opero os casos de acidente agudo, né? De automóvel, o ciclista, o motociclista, não atendo mais. Eu faço a parte de sequela. O sujeito cai e fica com deficiência de um braço, de uma perna ou do joelho, isso é que nós vamos tratar através da cirurgia ou através da recuperação. Não necessariamente com atletas. Não necessariamente com atleta, que são raros, né? Os acidentes com atleta. Sim. E no dia a dia, né? O acidente com atleta é mais esportivo, quer dizer, nós lidamos muito com isso, né? Mas agora eu estou lidando mais com a parte de voleibol, de basquete, de hóquei sobre patins, né? Desse tipo de coisa. Agora, o futebol, mesmo eu só estou no amador. Quer dizer, eu atendo atletas de Santos, né? Sim. Que é muito time amador. Então, a gente da cidade de Santos. Da cidade de Santos, que joga na praia, que joga nos morros, né? Que se machuca com facilidade, né? Tem lesões. Tem muita lesão na praia por causa da praia. Muita lesão. Também conosco, Bruna Verão, nutricionista. Prazer tê-la aqui, Bruna. Prazer é todo meu. Queria agradecer certo, o convite. Bruna Verão? É isso mesmo, é sobrenome. Agradeço. É fitoterapia funcional a tua especialidade? Eu sou pós-graduada em fitoterapia, mas eu também sou mestranda em gastroenterologia pela Unifesp e eu tenho curso também de obesidade, tratamento da obesidade pelo HC, o IPQ. Obesidade eu posso discutir com você. Né? Thaís Bittencourt Barbosa, prazer tê-la aqui, Thaís. Prazer é meu, agradeço o convite e estou ansiosa aqui para a nossa participação. Você é do Grupo Equipamed? Isso mesmo, correto? Sou diretora comercial lá na empresa. Grupo Equipamed, Grupo pronunciei Equipamed. Corretamente? Perfeito. Olha, doutor Carlos, dor física, né? A gente com frequência ouve pessoas reclamando de dor física e parece que quando chega lá no teu consultório, né, quando chega até as suas mãos, não existe um problema aparente, não existe uma batida, uma lesão. Isso é emocional, posso colocar dessa forma? Uma das causas, não são todas as causas, mas eu vou fazer um preâmbulozinho rápido, porque medicina, tudo em medicina tem caráter investigativo. Então, para você atender um paciente, você primeiro precisa ouvir a história, que se chama anamnese, a história dele, para você, depois do exame clínico, você solicitar alguns exames para esclarecimento, né? E você, então, dá o diagnóstico e o tratamento. Mas existem casos, hoje em dia, chamados de fibromialgia, que são pacientes que começam a dor
pelo cabelo e vai até o dedão do pé. Então, você não tem uma sequência investigativa desse paciente, porque ele não levou trauma, ele não sofreu nenhum tipo de emoção, e você precisa estar atento para que você não comece a medicar o paciente sem nenhum tipo de razão. Então, esse paciente que nós temos uma experiência grande para ele, é necessário, porque se chama uma síndrome. Toda vez que se tem uma síndrome, não existe uma causa aparente. É um conjunto de fatores. Então, esse necessita, nesses casos em que a gente diz que ele tem fibromialgia, o atendimento por psiquiatra, porque normalmente essas pessoas têm insônia, têm ansiedade, têm depressão. É preciso um fisioterapeuta, porque essas pessoas referem diversos tipos de patologia, ora no joelho, ora no braço, ora na coluna cervical, ora na coluna lombar, então ela não tem um seguimento investigativo. Nós precisamos também fazer uma reabilitação através da dor e da insônia, né? Com medicação específica. Nós poderíamos também avaliarmos esse paciente através da nutrição também, porque normalmente esse pessoal deixa de se alimentar normalmente. Então, é um complexo muito difícil de tratar, porque às vezes passa um ano fazendo fisioterapia, fazendo acupuntura, e não resolve. O doente acorda com insônia, só vive cansada. Isso é um fenômeno que o médico precisa estar atento a dar esse tipo de diagnóstico. Deixa eu aproveitar isso que o senhor está colocando aqui. Eu, de repente, chego no teu consultório, doutor Carlos Braga, eu estou com uma dor nas costas. Eu sou leigo, eu não sei tudo isso que o senhor falou de coluna cervical, lombar. Eu estou com dor nas costas. Eu não durmo à noite. Eu tenho a dor nas costas porque eu não durmo ou eu não durmo porque eu tenho a dor nas costas? Olha, normalmente você não dorme, não é Sim. porque não tem a dor nas costas. Porque se você tiver uma dor nas costas, na região lombar, você se acomoda na cama para pegar no sono. Quer dizer, se você não tem sono, aí você tem dor nas costas. É o contrário, né? O paciente, normalmente, ele tem uma dor nas costas, ele procura se proteger na cama por conta própria. Dobra as pernas, coloca um travesseiro no meio do abdômen e tudo, isso melhora. Agora, quando não melhora, a gente precisa ter cuidado. Aí é que eu pergunto da insônia. O senhor fez referência à insônia. Eu estou querendo saber aqui onde é que entra a insônia. Não, a insônia é um fator primordial, porque se você não dorme bem, você passa realmente o dia com dores, né? Qualquer coisa que você fizer ao agachar para pegar o sapato, para atacar, qualquer tipo de movimento, você pode ter dor. Por quê? Você está estafado, você está estressado, não é? Você está com ansiedade que não consegue dormir. Então, primeira providência, um bom sono. O senhor se referiu a uma nutricionista, a Bruna Verão é nutricionista. Então, o senhor já encaminha para ela, Pra o ela teu caso também, aqui, também, é. eu encaminho. Também, Seria também. isso? Eu agradeço. Mas, Bruno, reeducação alimentar. Hoje é um termo que eu ainda perguntava há instantes para você, se é um termo recente, né? Eu posso dizer que é um termo recente e hoje, com estas cirurgias, com tudo mais, né? Antes a gente tinha que emagrecer fazendo regime, sim. Hoje já existem outros recursos. Aí eu quero que você explique onde entra essa reeducação alimentar pós-cirurgia. A reeducação alimentar é um termo novo, né? Porque antigamente a gente comia direito, né? Hoje a gente come com uma qualidade menor do que se comia antes, né? Comia arroz, feijão. Hoje em dia os industrializados entraram, né? E esse termo reeducar significa educar novamente. Então dá trabalho, né? Educar os filhos dá trabalho, educar é muito difícil e é muito diferente de dieta. O termo. Dieta a gente faz durante 30 dias, enfim, durante um tratamento, quando faz uma cirurgia, como uma banda gástrica, que eu tenho bastante pacientes, ou com a colocação do balão, eu falo para os pacientes que essa reeducação, ela não é uma... tem a dieta, que é feita no primeiro mês, mas depois a gente vai entrando já com essa reeducação.
A reeducação começa com introdução de alimentos, principalmente frutas, que, de acordo com a POF, a última feita agora, os brasileiros quase não consomem. A gente teria que comer 3 frutas por dia. Às vezes, isso não chega nem a uma fruta. Eu fiz a conta de 3 frutas por dia, dariam 84 frutas por mês. Ou seja, está muito abaixo, né? E o que você qualifica como fruta necessária no dia? Eu tenho que comer 3 frutas por dia. Que tipo de fruta? O ideal é que elas tenham cores diferentes, porque isso significa que tem vitaminas diferentes, minerais diferentes, compostos bioativos, como antioxidantes diferentes. Então, é o velho prato colorido, a diversidade, tudo isso. Frutas coloridas, diferentes? Exatamente. Você não citou especificamente nenhuma, você coloca pela cor, é isso? Pela cor. Seria tão uma simples boa assim? opção. Porque o Brasil é um país muito grande, e a diversidade nossa de frutas são grandes, né? Quem mora mais para o norte, nordeste, tem o Cerrado, a Mata Atlântica, então são frutas diferentes. Às vezes, para a gente aqui em São Paulo é mais fácil comer banana, maçã e pera, mas para o pessoal lá em cima, e até isso é fisiológico, eu sou acostumada a comer Você esses esqueceu nutrientes. o mamão. Mamão, para poder ir ao banheiro. Mas São as esses frutas, pacientes... quando nós aqui na região sul Sim. falamos de frutas, exatamente essas que você citou. Porque Banana, a maçã, a pera, o mamão. De vez sim. em quando uma manga. Na É, época uma da manga, manga. assim, pra Aí a gente variar. tem as frutas da época, que são excelentes, porque elas estão mais com nutrientes mais disponíveis, biodisponíveis para o corpo, são mais baratas, foram cultivadas com menos agrotóxicos. É importante. Menos agrotóxico, acho que não tem não, hein? Tem? Não tem. E hoje a gente tem dúvida se é Doutor melhor Hudson. usar. A dúvida é se é melhor usar o agrotóxico e não ter bactérias e outros contaminantes, ou não usar o agrotóxico e ter que lavar muito bem a fruta, porque pode vir contaminadas com bactérias e outras coisas. Então, existe uma guerra na ciência hoje, o que é melhor. Então, a gente também não conseguiu definir o que é melhor. Não, essa questão de lavar a fruta também é uma coisa interessante. Eu vou lavar com água, e essa água que eu estou lavando, será que ela não estaria também contaminada? Não é muito Tem fácil algo comer. específico para isso, doutor? É, Não, eu quero essa Não, informação. De repente vem um assunto que pouco se aborda, né? Eu pego, porque agrotóxico, mudaram até o nome, né? Mudaram até o nome para ficar mais simpático e tal, mas todas são, Venenos. não tem como, né? É veneno. Veneno. Então tem que, tomate, por exemplo, se não tiver veneno, ele não vai para frente. Aliás, quando a a gente que é gente- da roça, a gente já sabe que se o tomate deixar ele lá, ninguém colhe o tomate, né? Mas aí como é que eu lavo ele? Não adianta ficar esfregando sabão, porque a fruta também tem uma certa proteção na película dela, e a hora que você lava ela para tirar toda aquela proteção que ela tem e não consome logo na hora, ela também fica aberta a outros contaminantes. E o que você falou mesmo, né? É igual a pessoa que vai comprar produto orgânico e não quer produto com manchinhas de picadas de insetos, né? Então ele não é orgânico, porque não tem como evitar. Mas hoje, se tiver um controle do uso de agrotóxicos, um controle adequado e não se utilizarem agrotóxicos que não estão autorizados, o risco de contaminação é muito pequeno. E acho que a gente tem que considerar também a quantidade de que vai consumir daquela fruta, porque às vezes a gente olha, esse agrotóxico faz mal em determinada quantidade, mas quanto eu preciso comer de tomate por dia ao longo de 10 anos para aquilo me fazer mal? Então, às vezes, são valores que a gente nunca vai alcançar. E o resultado, a gente não pode negar, é que a população está envelhecendo. Então, alguma coisa certa está sendo feita. Mesmo com a utilização dos agrotóxicos, nós estamos envelhecendo. E se hoje a gente tem talvez uma maior incidência de câncer, de outras doenças, não é talvez por causa da alimentação. Temos que considerar que talvez seja porque as pessoas estão envelhecendo. Elas estão vivendo mais e dando a oportunidade para que outras doenças ocorram com uma maior incidência. Hoje chegar aos 100 anos é fácil, está procurando gente que chegue, que supere os 100 anos, Sim. não é? É exatamente isso. Hoje, chegar a 80 anos, eu tenho vários amigos de 80 anos que dirigem seus carros, têm uma vida ativa e quem olha fala, não consegue acreditar que tem 80 anos. Doutor Hudson Buch, o senhor é do Núcleo Metodológico do Instituto de Pesquisa da Santa Casa e atualmente
esse segmento, esse setor está recrutando pacientes? Qual é o termo que eu uso? Então, nós estamos Recrutando recrutando pacientes para um projeto que testa que estuda uma nova terapia para a doença de Alzheimer. Não é para reverter, é para estabilizar. Esse processo busca estabilização. Hoje, reverter a doença de Alzheimer é muito difícil, porque é uma doença neurodegenerativa. Aliás, é a doença neurodegenerativa com maior incidência em idosos acima de 60 anos e que tem um tratamento extremamente alto, caro e que eu falei tratamento, mas não é um tratamento efetivo que modifica as características da doença. Ele é paliativo, ele melhora alguns déficits que a pessoa tem, como o de memória, que é o mais acentuado, mas, no entanto, existem vários outros déficits que são acompanhados, é que a gente acaba relacionando mais com memória, porque é o primeiro é possível estacionar? Sim, esse é como eu ia o comentar. Objetivo da pesquisa é esse. Nós temos já uma primeira parte da pesquisa que foi feita em humanos, temos ela também feita em animais experimentais, e nesses 2 projetos nós somos capazes de estabilizar a doença, a progressão da doença. Em animais foi muito interessante, porque nós temos uma linhagem de animais que nós sabemos que ele irá desenvolver condições de doenças semelhantes a Alzheimer. E nós começamos a tratar esses animais antes deles desenvolverem a doença, porque nós já sabíamos que eles iriam desenvolver a doença, o que não é possível com seres humanos. Foi provocado, né? Foi provocada. A doença são animais transgênicos. E nós fomos capazes de impedir qualquer instalação de qualquer característica da doença. E atualmente nós temos esse estudo maior, que ele está sendo baseado como o primeiro estudo já publicado, no entanto, com um número maior de pacientes. Nós estamos averiguando mais valores para ver a segurança desse tratamento. E nós usamos, na verdade, microdoses de lítio, do mineral lítio, em doses que são cerca de 1000 vezes menores que a dose terapêutica. Então, a gente elimina todo o efeito colateral do tratamento do lítio, que é agravado nos idosos. E, se tudo der certo, eu acho que, em alguns anos, nós conseguiremos estabilizar a doença. Nós acreditamos nisso. Como é que se consegue recrutar pacientes para uma pesquisa? Por incrível que pareça, a gente está usando a mídia social a nosso favor. Nós divulgamos principalmente por Facebook. Porque hoje, se a gente vai ver para é um projeto filantrópico, ou seja, não tem envolvimento da indústria farmacêutica, então ele não tem um aporte de verba gigantesco para marketing. E então não conseguiríamos pagar publicação para metrô, jornais e televisão. Seria muito difícil. E nós usamos o Facebook. E em 2 semanas nós temos já quase 200 pessoas. Maravilha. Então a mídia social ela está sendo tá sendo utilizada de uma maneira muito diferente. E eu acho que é esse o caminho, porque se você pega o Facebook, todo mundo tem, de todas as classes sociais, todo mundo compartilha na hora. E em uma semana a notícia de recrutamento, em uma semana 44.640 visualizações. Acho que só eu não tenho, então. Mas posso fazer uma pergunta? Esses pacientes já têm Alzheimer? Todos esses que nos contactaram, alguns acham que têm, alguns têm, alguns estão no estágio mais avançado, e nós temos os critérios de inclusão, né? Que pro nosso projeto, como é um projeto de pesquisa, nós temos que ter critérios de exclusão para que nós tenhamos uma resposta fidedigna, né? Então, pessoas com mais de 60 anos de idade, que estejam com Alzheimer diagnosticado clinicamente, o diagnóstico clínico, na verdade, é o diagnóstico mais provável da doença, segue uma série de procedimentos, não é um diagnóstico fácil, e nós estamos recrutando pessoas acima de 60 anos que tenham a doença no estágio inicial ou intermediário. E são os próprios pacientes que entraram em contato? Não, ou é o cuidador, é sempre o cuidador, né? Dificilmente é o paciente. Até pela Eu rede ainda não social. revisei todos, mas geralmente é o próprio cuidador, e nós precisamos que tenha um cuidador que se responsabilize pela pessoa, de levá-la às consultas, para todo acompanhamento. Doutor Hudson, é Fátima de Madureira, no Rio de Janeiro. Tia dela tem 59 anos, Alzheimer, ainda não se acostumou, a família não se acostumou. Ela pergunta sobre há primeiros sinais dessa doença? Então, esse é um tipo de coisa que a gente toma muito cuidado na hora de falar, porque senão as pessoas começam a se autodiagnosticar em casa. Sim. E todo mundo vai achar que tem Alzheimer.
Não, brasileiro não. E não se quase não dedica. faz isso, né? Não usa o Dr. Google, né? Não. Então, um sinal que é muito evidente que as pessoas, que é marcante, é aquela perda de memória frequente, mas não é esqueci onde está a chave hoje, e não consigo lembrar, é perda de memória frequente, esquece tudo e não consegue fazer a mínima ideia de onde está. Hoje o que nós temos é o que se chama comprometimento cognitivo leve, que é um estágio que antecede o Alzheimer. É a pessoa que tem déficits frequentes de memória, mas ainda não pode ser diagnosticado como Alzheimer. E também, esses que têm o comprometimento cognitivo leve, nem todos irão evoluir para Alzheimer. Então, também não dá para se falar que essa pessoa vai ter Alzheimer. Perfeito. Antes que eu converse com a Thaís, doutor Carlos, Geralda da Lapa, não, Solange do Jabaquara. O senhor tem um sotaque diferente. De onde vem esse Sou sotaque? nordestino, sou de Pernambuco, Recife. Recife mesmo? Recife. Não é de Jaboatão, não, né? Não, não. Paulista? Não. Eu sou Às pernambucano de Recife, Sim, né? sim. Tá certo? Mas tem muito tempo em Santos. Ali né? onde o Capibaribe e o Beberibe se juntam encontram. para É formar aquilo o ali. Oceano Atlântico. É ali. É verdade. Muito agradável. Tem uma outra pergunta, doutor Carlos, ainda. Atletas de primeira viagem acabam exagerando na qualidade, na quantidade dos exercícios? Geralda da Lapa. Sempre, né? É preciso tomar cuidado. Hoje é preciso um departamento médico. Nós temos nos clubes um departamento médico muito atualizado hoje, que eles proíbem o excesso que leva o jogador a um estresse muscular, ligamentar, de ósseo, né? Levando a lesões muitas vezes crônicas. Então nós temos que ter cuidado muito grande com o tipo de preparação que esses jogadores hoje estão imbuídos. Não, principalmente o novato, né? Toda vez que o cara é novato, ele não se esquiva de nenhum tipo de atividade física forte, mas a gente tem que estar com muito cuidado com ele, porque senão fica igual ao Valdívia, né? O senhor foi maldoso ainda. Não. O senhor torce para o Santos mesmo. Não torço pro Santos. Estou dando como exemplo o Valdívia, porque é um jogador que está há bastante tempo afastado do Palmeiras, né? Aliás, o Ademir da Guia jogou mais na arena do que ele. Muito mais. Thaís, vamos falar da Equipamed, grupo ou do grupo Equipamed. Do grupo né? Equipamed, isso. Mas você não é dessa área de medicina. Não sou. Completamente não, diferente. Completamente diferente. Eu sou formada em desenho industrial, para produto, né? Então, design de produto. E a Equipamed trata exatamente do quê? Qual é a especificação? É uma empresa de equipamentos Sim, médicos, já como sim. diz o nome. E lá a gente faz vendas, locação, assistência técnica e produção de alguns equipamentos. Então, é uma empresa familiar, é dos meus pais. E a gente já está aí no mercado há 36 anos. Completamos agora em abril 36 anos. Quem que foi? O pai falou, Thaís, você não vai mexer com desenho? Ou você falou, eu não quero desenho Nenhum dos industrial? dois, nenhum dos dois. Na verdade, eu sempre falei que eu não trabalharia lá nunca. Porque eu ia trabalhar de férias lá e odiava. E não tinha nada a ver comigo, porque eu fazia desenho industrial. Só que aí eu não tinha emprego. Falei, bom, eu vou passar uma temporada aqui e ver o que eu acho. Nunca mais saí. Ali fiquei. Quando Fui você me diz envolvendo. procura de inovações, produtos de qualidade, inclusive para locação. Isso. Eu queria que você explicasse esse item. Nós fazemos esse serviço que a gente oferece para os clientes de locação, principalmente, né, para equipamentos de UTI. A gente aluga também outros tipos de equipamentos, mas é um serviço diferenciado, porque o hospital não precisa dispor de um investimento muito alto para equipar a sua UTI, sem saber se realmente vai usar todos aqueles equipamentos. Então, a gente está sempre procurando, a gente tem um parque, a gente está sempre procurando também novidades para conseguir complementar e oferecer esse serviço completo, até de montagem de leito, para os hospitais. Isso não é como é que eu posso colocar aqui? Quando a gente fala de locação nesse tipo de equipamento, não é temporário, não é por um curto espaço de tempo. O doutor Carlos está olhando aí, não é isso? Não, porque nós alugamos
por um curto espaço de tempo, né? Ah, é? Varia muito. Nós fazemos uma artroscopia, então chega para nós todo o aparelhagem que você precisa, televisão, artroscópio, tudo, não é? E você faz a cirurgia e é devolvido aquilo rápido. Mesmo assim, são placas, parafusos que a gente utiliza e nunca mais. Não, interessante. Muito É. interessante. Agora, é pago e é caro, porque os Sim. equipamentos importados, né? Aí já entra na área dela, quando o não, senhor eu tô reclama entrando do na- preço. Justamente por causa disso que às vezes acaba sendo muito certo. vantajoso a Sim. locação. Locação por quê? Ele vai adquirir para usar 3 vezes ao mês, por que não alugar para esse período? O investimento é muito maior se você fica com aquele equipamento lá à sua muito maior, disposição, muito maior. mas é preferível a locação. A locação. É isso. É locação, é. Então, eu No tenho- caso da locação, a clínica cirúrgica é que paga, né? Sim. Tá certo? E o convênio, normalmente ele paga um material que nós vamos usar e que não está dentro desse parâmetro da artroscopia, ele paga, né? Sim. Tá certo? Então, mas são alugados e são devolvidos no outro dia. Mas, Thaís, me parece um segmento novo no nosso mercado. A gente já faz isso desde 97, para equipamentos de UTI, né? Nós fomos os pioneiros aqui Quando no você Brasil. fala desde 97, parece bastante tempo. Mas 97, 15 anos. Tá aí, né? Né? E como são pioneiros no segmento, é novo. É novo. Tem muita gente que estranha ainda. Para os hospitais, não. Os hospitais, os médicos, como o Dr. Carlos falou, todo mundo conhece, né? Mas às vezes você está conversando com uma pessoa que não entende do mercado, fala, nossa, locação, mas que coisa estranha. Aconteceu comigo agora. Seria higiênico isso, né? Às vezes as pessoas têm essa sensação. E imagina, é tudo regulamentado pela Anvisa, inclusive. Tranquilo. Dr. Hudson, Jaime do Jardim Bonfilholi. Uma tomografia do cérebro seria a melhor maneira de um médico saber se a pessoa está iniciando um processo de Alzheimer? E aí ele pergunta se o senhor assistiu o filme Para Sempre Alice. É o Jaime do Jardim Bonfilholi. Não, uma tomografia não permite o diagnóstico da doença de Alzheimer. Ele é feito por uma... Esse diagnóstico pode ser feito com várias consultas, acompanhamento de um neurologista especializado. Existem uma série de questionários que avaliam a qualidade de vida da pessoa, o comportamento dela, ansiedade, memória, os vários tipos de memória recente, e uma tomografia até seria sugestivo se a pessoa estivesse num estágio muito avançado, onde fosse extremamente evidente a neurodegeneração, mas não seria o diagnóstico final, ela é um auxiliar para que o médico neurologista chegue, ou o psiquiatra, porque o psiquiatra também trata muito esse tipo de paciente, chegasse a uma conclusão. O senhor tem que responder a segunda parte, senão o Jaime, daqui a pouco, ele liga perguntando de novo se o senhor não assistiu o filme. Eu não assisti, mas as minhas alunas que fazem o mestrado, doutorado, assistiram e choraram o filme inteiro. E assistiriam de novo, porque é muito interessante. E às vezes a gente pensa, tá, mas essa pessoa não vai querer assistir de novo porque o filme é pesado, é triste. Mas o paciente de Alzheimer, o doente de Alzheimer, em um certo ponto, ele não tem muita noção do que está acontecendo com ele. No entanto, os familiares sofrem muito. Então, hoje, além de tratar o paciente, é necessário que se haja um apoio psicológico para os familiares, para os cuidadores, que geralmente são pessoas próximas que viram aquela pessoa saudável, fazendo todas as atividades dela, e, de repente, ela já não é mais capaz de assumir as suas tarefas simples de vida. Então, essas pessoas assistem esse filme e tenho certeza que vão assistir depois em casa e outras vezes. Iago de Santa Cecília, sou sedentário, quero sair disso. Acho que é com você, Bruno. Né? Por onde eu começo? Academia, treino em casa, procurar um médico, exercício, consulta, dieta, reeducação alimentar. Pode responder para o Iago, Bruna? A lista dele é enorme. É bastante. São todas opções muito viáveis. Eu acho que essa consideração dele procurar um profissional da área da saúde, um médico, um nutricionista, é importante, principalmente se ele tem um pouco mais de idade, eu não falo a idade, né? Não. Se tem algum problema Diz que de saúde. Sedentário. De
coração. Então, é importante, principalmente para os exercícios de força, né, cardiovasculares. Seria importante. Mas se ele já está com a vontade, já está bom. São opções, todas essas. A atividade física é muito bom, indispensável para qualquer biotipo de corpo. A alimentação mais adequada também e todos esses outros. Você está acompanhando gente que fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br e TV Guarulhos. Retornaremos em instantes. Quando uma criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas e ela começa a construir o mundo em que quer viver. Ela aprende que pode transformar vidas, começando pela própria. E acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos, não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Você está acompanhando gente que fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br e TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET. Hoje, 17 horas, hoje é quarta-feira, na AltV, programa Urbanville, com a apresentação de Sandra Lanza, como convidado, Cristiano Franco, gerente de inovação da Croton Educacional, a maior empresa privada brasileira do ramo da educação no Brasil. Dr. Nelson Letísio, cirurgião plástico. Boa tarde, doutor Letísio. Boa tarde, Jacopé. Como é que você está? Tudo bem. Doutor Letísio, vamos falar sobre adolescentes que procuram cirurgias plásticas. É verdade que a moda dos selfies tem feito com que os adolescentes se preocupem ainda mais com a aparência?
Olha, Zancopé, eu não sei se é pelo fato dos selfies, que isso aí é uma disseminação mundial. Hoje em dia você vê em todo lugar do mundo, a gente está viajando, pessoas fazendo selfie. Agora, que a procura por uma aparência mais, vamos dizer, globalizada, assim, né? Isso aumentou sim, viu, Zancopé? Eu não sei se pelo fato dessa disseminação das fotos, não pelo próprio fato de se fazer o selfie, e sim de analisar o que viu depois. Isso a gente acaba vendo algumas nuances que às vezes a gente não vê na gente mesmo. E depois desse tipo de fotos, você acaba se analisando. Manda manda foto para o outro, de repente o outro comenta alguma coisa, fala, nossa, você viu que sua sobrancelha está caída? Você viu que você tem o nariz meio grande para o lado? Ou tira uma foto de corpo todo? Nossa, você viu que você está com culote? Então, isso sim é que está, assim, causando, vamos dizer assim, uma exigência talvez maior, uma busca, não digo de uma perfeição, mas de uma aparência mais adequada, mais em ordem, porque as pessoas acabam se vendo os amigos e acaba isso um querendo se comparar com o outro, e principalmente mulher, né, que a vaidade e a concorrência entre elas mesmas é muito maior, né? Então isso acontece, né? Letísio, quando eu digo aqui adolescentes se preocupam, existe uma idade mínima para cirurgia plástica e quem procura adolescente, não acho que não deve procurar o senhor diretamente. Vamos falar colocando assim nessa forma, né? Um adolescente não procura o doutor Letísio, olha, eu quero uma cirurgia plástica. Acho que teria que haver um acompanhamento, seria isso? Dúvida. Veja, você pega um jovem adolescente, ele já tem a queixa dele. Hoje em dia, você pega uma criança que é portadora de orelha em abano, que a gente faz a partir de 5, 6 anos de idade, muitas vezes a própria criança vem com a queixa. Porém, obviamente, Zancopé, como você bem frisou, você tem que ter o acompanhamento dos pais, acompanhamento de responsáveis, porque muitas vezes aquela menina de 16 anos, 15 anos, que não tem mama, ou que tem um culote meio grande, o nariz meio grande, alguma coisa do gênero, acaba sofrendo com isso. Hoje em dia é muito comum bullying, né? Então, tá na escola, tá com os amiguinhos, começa aquela brincadeira numa criança de 5, 6 anos de idade, começa a falar da orelha, uma menina de 14, 15 anos, 16 anos, começam a falar do nariz dela, ou de repente ela vai à praia, percebe que tem pouca mama, um culote um pouco grande, e realmente aí é uma busca da pessoa, mas até 18 anos de idade tem que estar com acompanhante, isso impreterivelmente. Por gentileza, mais uma vez com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, doutor Letísio. Saúde e paz para todos. Estão conosco nesta edição de Gente que Fala, o biomédico Hudson Buch, a nutricionista Bruna Verão, a empresária Thaís Bittencourt Barbosa e o ortopedista Dr. Carlos Braga. Aliás, doutor Braga, Nair do Campo Belo, o pé chato tem reversão cirúrgica? Olha, cirúrgica, teria sim, mas até que ponto chegaria a cirurgia? Porque 95% dos pés planos são tratáveis ou não tratáveis. Você pode deixar a criança livre até 2 anos e meio, não é? E desse percentual, 5%, 3% é necessário você usar uma órtese ou um tratamento qualquer. E 2% é que vai para a cirurgia, né? Só 2% é que vai para a cirurgia. Quando dá muita dor na perna, quando a criança não corre, quando a criança manca, então precisa ser bem observado. Agora, não é um tratamento normal. O tratamento normal é você acompanhar a criança desde 2 anos e meio, não é? E ali você ir evoluindo a criança, porque depois de 6 anos não há tratamento mais conservador. Aí tem sua cirurgia que vai ser feita com 10 a 11 anos de idade, né? Mas normalmente 95% dos casos é a órtese, que é o tênisinho ortopédico, uma palmilhazinha, só para satisfazer os pais, né? Porque normalmente a criança anda com o pé pronado, quando criança. Um pé pronado significa um pé bem junto ao solo. Por quê?
que o pé existe um transmissor muito grande para o cérebro. E aquele alargamento da passada e aquele pé pronado é que vai dar ao cérebro a noção do equilíbrio. Então, normalmente, a criança anda assim, com o pé, não é? bem pronado, gordinho, e o pai e a mãe ficam preocupados, porque a vizinha, a avó falou, leva esse menino que tem um pé chato, vai ficar torto. Não é? Então, a gente tem que estar muito bem guiado para explicar às mães e os pais que o pé plano não é patológico. O senhor falou em 2 anos e depois em 5, 6 anos. Não, 2 anos e meio. 2 anos e meio. É quando você pode notar alguma alteração de pé plano e fazer um tratamento. Os próprios pais, já nessa idade, já são capazes de identificar. Não, antes. Normalmente antes, né? A criança nem andou direito. Sim. Mas aí já é a vizinha que fala, ó, teu a vizinha, filho tá a avó. Né? A avó é danada, né? A avó vê tudo. Então a criança tem um pé pronado, leva lá para lá. E é difícil depois você explicar, né, para o pai e para a mãe que aquilo é uma coisa normal que vai evoluir normalmente para um pé bom, não é? Porque senão o nordestino, que não tem condição, coitadinho, de comprar nada, nem um chinelo, teria tudo pé chato, né? E não é. Tem a cabeça chata, mas o pé não. Muito bom, muito bom. Como nordestino pode falar. É verdade, é verdade. Como recifense, doutora Bruna Jussara de Atibaia, existe comprovação científica que alimento transgênico pode ser prejudicial à saúde? Comprovação científica ainda não, porque esses alimentos transgênicos eles são novos, né? Então é preciso um tempo maior para analisar o consumo e aí sim saber se são mesmo prejudiciais ou não. Porém, eu, como nutricionista clínica e funcional, até o Dr. Hudson, antes disso, comentou sobre o tempo que a gente vive e o quanto deveria comer para isso causar algum mal, né? E eu falo mais uma vez aqui na variedade. Então, se a gente comer variado, você não vai comer um alimento em específico sempre e aumentar já dizia, né? O alimento pode ser, dependendo da dose, um medicamento ou um veneno. Se ele for consumido todo dia, grandes volumes, provavelmente ele vai causar mal. Eu gosto de falar assim, coma o que a sua avó comia, ou pelo menos o que ela identificava como comida, sua avó, bisavó. Esses são os alimentos que devem ser ingeridos. Comendo esses daí, vai ser difícil não ter problemas. Algo a acrescentar, doutor Hudson? Não, só trazendo um pouco para o nosso lado, né? Hoje a gente, no nosso estudo que a gente trabalha com lítio, uma outra parte da nossa pesquisa, são alguns projetos pilotos, também verificar a quantidade de lítio que tem nos alimentos e ver como uma dieta direcionada com alimentos ricos em lítios poderia também ter um papel preventivo na doença de Alzheimer. Só que, obviamente, essas pesquisas estão bem no começo, a gente ainda trabalha com alguns projetos, alguns estudos pilotos, mas é um caminho também. Ou seja, não só trabalhar com Mas alimentos naturais? Alimentos naturais, por exemplo, castanha do Pará, melancia, são ricos em lítio. Então, se a gente chegar que uma dose muito pequena é necessário para prevenir a doença de Alzheimer, ao invés de ficar dando medicamento para todas as pessoas, direcionar uma nutrição mais adequada para aquilo. O senhor citou 2 alimentos, castanha do Pará e melancia? Melancia, alguns vegetais tem também. Tem uma lista enorme de... Tem os verdes escuros. Todos os alimentos brócolis, muitos têm, mas alguns têm em maior quantidade, né? E para algumas outras doenças, já tem pesquisas também feitas por outros grupos aqui no Brasil, de enriquecimento de vegetais. Então, pega o brócolis e enriquece ele com algum mineral que pode ser usado para tratamento de alguma doença e com resultados bons. Esse verde escuro que ela se refere... Couve, todo brócoli. Detox começa com... A receita começa com couve. Todo detox que é. Mas poderia ser qualquer outra folha verde escura. E no fim das contas, a gente vai acabar chegando no que ela falou. Na alimentação da avó. Na alimentação da avó, aquela alimentação balanceada. Tudo bem que talvez direcionar para uma pessoa, mas se a gente já tem uma alimentação balanceada
Isso já previne muita coisa. Uma coisa importante também é que o alimento ele não contém só o lítio, ele contém outros compostos e talvez isso seja o interessante, que além a gente não consegue medir. Eu trabalho com fitoterapia, a gente trabalha com planta. A planta ela tem vários compostos ativos, mas às vezes a junção de tudo isso é o que torna esse ingrediente especial. Então, citou fitoterapia. Qual é a importância da fitoterapia? Onde ela se aplica? A fitoterapia é um tratamento, né? É como um medicamento. Ele tem que ter uma indicação correta, ele tem que ter um dia de entrada e um dia de saída. E é uma medicação. Às vezes as pessoas falam, planta é natural e não tem problema, né? Muitos dos venenos são naturais, né? Veneno de cobra, tudo é natural, né? Então, assim como na medicação, o fitoterápico também tem que ser bem indicado. E ele pode tratar inúmeras doenças, como obesidade, como diabetes. Hoje a gente tem bastante estudo sobre isso. Thaís, Grupo Equipamed. Aí eu tenho aqui a informação de que a grande preocupação hoje é sobre aparelhos com entradas ilegais no Brasil. Então, esta é uma luta que a empresa também se dedica para poder superar. Isso enfim, não só de equipamentos médicos, né? Isso aqui no Brasil é muito comum, em outros países também, mas é um problema sério mesmo. E a gente acaba, porque são produtos que entram sem qualidade, sem regulamentação da Anvisa, muitas vezes, com preço muito inferior. E isso chega ao médico, ao hospital, enfim, às vezes, né, pelo pior jeito, né? E às vezes a pessoa que está comprando não tem nem o conhecimento disso. E aí a gente acaba disputando isso no mercado direto. É muito comum a gente ver, principalmente quando a gente recebe, o cliente recebeu um orçamento muito inferior. Você fala, nossa, estranho isso, né? Porque a gente está teoricamente orçando a mesma coisa e aí você vai ver que realmente não condiz a qualidade do produto. E tem equipamentos que já foram... É fácil de detectar, este equipamento que está sendo usado, está entrando no mercado, está abarrotando o mercado, de repente, com preços muito inferiores. Tem algum específico que já chama a atenção? Não, dentro de todo segmento tem os seus piratas aí, tem os seus contrabandos, tem o que é o principal, que é o que não tiver registro na Anvisa. Mas isso também tudo é fácil de acessar. Você acessa o site da Anvisa, por exemplo, e você consegue saber em que processo está aquele equipamento, aquele produto. Se ele está regulamentado ou não. Como é que se detecta isso? Você diz, entra no site da Anvisa, agora, como você é profissional, como é que eu identifico? No site da Anvisa tem um espaço que você vai verificar o registro desse produto. E aí lá tem tudo, tem o manual e tudo mais. Então, teoricamente, tem que estar lá no site. É mais simples do que se pode imaginar. É super simples. Doutor Carlos, não, tem uma outra pergunta aqui, mas antes, doutor Carlos, o senhor trabalhou no Santos Futebol Clube durante muito tempo. 36 anos. É uma identificação muito grande com a equipe do Santos. Aquele timaço ainda, senhor? Timaço ainda. Né? 40 anos. Com Serra, Carlos Alberto, Ramos Delgado, Rildo, Clodoaldo, Edu, Pelé. Toninho Guerreiro. Toninho Guerreiro era o nosso centroavante, ponta direita é Mané Maria. Sim. Né? Timão sempre, né? Depois entramos na fase ruim, que hoje está o São Paulo, né? Porque todos os clubes são assim, eles vencem... É cíclico. É cíclico, né? Precisa trabalhar com isso, né? O Corinthians normalmente não trabalha com isso. Ele ganha um campeonato mundial hoje. Amanhã, se for jogar com o Palmeiras perder, amassa. Amassa xinga, amassa briga. Então é muito... O futebol é um troço altamente dinâmico, né? Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para a Bruna. Né? Aproveite. O indivíduo, para fazer uma cirurgia bariátrica, ele precisa de um estado psicológico muito grande, né? Uma acompanhamento muito grande do conhecimento do paciente. Há muito tempo, quando iniciou-se esse tipo de cirurgia, só se operava obesidade mórbida, não é? Hoje em dia não, né? Hoje em dia eu vejo o cara bolo fofo, ele já procura fazer a cirurgia bariátrica, né? Isso, pelo menos em Santos, acontece muito. Agora eu vos pergunto... Mais pela estética do que pela necessidade. Porque o obeso,
Ele tem diabetes, ele tem hipertensão, tem uma série de patologias da própria obesidade. Né? Aí eu vos pergunto, você tem alguma experiência com recidiva desse Sim. paciente? Eu tenho bastante pacientes com cirurgia bariátrica. Tenho pacientes também, como mencionou hoje, se fazem. Existem técnicas menos invasivas para esse paciente que tem um sobrepeso. Hoje mesmo a gente tem balão intragástrico para IMC 27, aprovado pela Anvisa e tudo. Então, se você tem um excessinho de peso, você já teria indicação, é claro que você tem que passar no médico, tudo, né? Ver. As comorbidades associadas são fatores para fazer isso, né? E assim, voltando lá naquela primeira pergunta de reeducação alimentar, de nada adianta o paciente fazer cirurgia, fazer uma técnica, essa é o start para a mudança, né? Até aquele outro paciente, rapaz que perguntou, né? É um start, são ferramentas, assim como um medicamento, como uma dieta um pouco mais restritiva. E durante esse acompanhamento, por exemplo, o balão ele dura em torno de 6 meses dentro do estômago do paciente. Durante esses 6 meses, ele tem que fazer um acompanhamento para a gente fazer a reeducação alimentar. A obesidade não envolve só alimentos, envolve estresse, quedas hormonais, sedentarismo, falta de lazer, eu vejo muito nos pacientes. Tudo isso propaga e aumenta. E se o paciente não se adequa, não vai às consultas, não vai ao retorno da psicóloga, nós trabalhamos com multidisciplinar, porque é uma das coisas que faz aumentar a adesão desse paciente e o emagrecimento. O FDA, né, fala que na obesidade o tratamento teria que durar 2 anos. Então, seria importante que esse paciente fizesse um acompanhamento psicológico, nutricional e médico por pelo menos aí 2 anos. Eu acho que seria bom. Aí, evitando assim a recidiva. Doutor Carlos? Não, satisfeito. Né? Porque eu tenho visto Muito hoje bom. que pessoas que não têm mais obesidade mórbida, né? Sim. Normalmente são gordinhos, tudo já questão procurando de estética, fazer. De já. estética bariátrica, que eu tenho tido muito recidiva lá. Tem em bastante. Santos. Tenho tido, né? Olha, Pessoas que fazem, daqui um ano está parecendo um boi. Né? O paciente... Superior ao que... Seu chifre. Não. Mas- O paciente, às vezes, por exemplo, ele faz lá na clínica, o médico faz a cirurgia ou faz o procedimento, endoscópio, e o paciente pode voltar, está incluso. Às vezes, com pago, ele não retorna. Então, isso também é muito típico. verdade. E não necessariamente uma pessoa com excesso de peso precisa de um tratamento. Às vezes, a pessoa é mais saudável do que alguém magro e num peso adequado. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Verdade. Fazer outra perguntinha, rápido. Eu queria falar ali com o Zancopé. Por exemplo, a Santa Casa de São Paulo, que é uma entidade pobre, apesar de ser cientificamente muito, muito grande, o nível dos adeptos da Santa Casa, dos médicos da Santa Casa, eu perguntaria quais são os países principais que estão nessa pesquisa de Alzheimer? Neste projeto que eu estou coordenando, Não. Projeto, se você conhece algum país que está também bastante adiantado dessa pesquisa. sim. Canadá, Estados Unidos, tem algumas pesquisas na França também, Inglaterra, tem vários países que estão empenhados. Muitos sem sucesso. Nós temos aí alguns resultados novos que até divulgou na mídia popular mais, né, como não saiu da mídia científica, e eles colocam lá que já conseguiram reverter, tratar animais, só que tem muito sensacionalismo em cima de alguns resultados. E são coisas que ainda, para funcionar, demora mais 20 anos, 25 anos. As pessoas apostaram muito em algumas estratégias para tratar Alzheimer, só que elas não deram sucesso e tiveram que retomar, por exemplo, a vacina. A vacina começou a ser utilizada e várias pessoas vieram a óbito, aí tiveram que modificar. E hoje tem uma segunda versão que parece que é muito segura. Então, esse esforço é mundial, principalmente nos Estados Unidos, porque o custo hoje dos governos em tratar os pacientes, o paciente, o cuidador, com medicamento é extremamente elevado. Então, e sem contar da parte social também do sofrimento dessas pessoas, né? Porque não é só o dinheiro, mas também toda a parte de
que invalida mais de uma pessoa. Thaís, Heitor da Moca, como funciona a locação de equipamentos, já que algumas pessoas e clínicas podem ficar receosos nessa questão? Heitor da Moca. Como funciona o processo? Será do Imagino começo que ao sim. fim, né? Bom, Tem algum site que você possa indicar para... liga direto na empresa, pode ligar direto na empresa. A gente aluga tanto para hospitais, clínicas, a gente tem até equipamentos para veterinária, e a gente faz também home care. Raramente a gente faz para consumidor final, mas às vezes a gente acaba fazendo essa alocação. E os períodos são muito flexíveis, né? Vai de 1 semana, 6 meses, 1 ano, o contrato. Vai depender do que for interessante para o cliente. A gente é bem flexível também. Bruna, Soraya de Perus, você concorda com a frase faça mais feira livre do que supermercado? Comer de 3 em 3 horas é válido? Barrinha de cereal vale a pena? Soraya de Perus. Quantas perguntas. Fazer a feira do que o supermercado, com certeza. Quanto menos embalagem, melhor. Melhor para o meio ambiente, melhor para o seu corpo. Comer de 3 em 3 horas, isso é bem individualizado, viu? Por que comer de 3 em 3 horas? Para não chegar à noite e você querer comer um boi inteiro, né? Então, se você é do tipo que come muito à noite, então provavelmente você tem que quebrar mais essas refeições ao longo do dia. Mas se não, se você come a cada 2 horas, às vezes você tem fome antes disso. É muito importante, gente, ficar alerta ao sinal de fome e saciedade. Isso é mais importante do que ficar atento ao relógio. O detox funciona mesmo? A pergunta é da Silvana de Campinas. É também individualizado. Se tiver variedade dentro desse suco, se um dia eu uso a folha... Porque a gente precisa de nutrientes, vitaminas e minerais diferentes. Então, quando eu vario nesses alimentos, quanto maior variedade, melhor. Só que também, gente, tem que pensar assim, nós somos feitos com dentes, a gente precisa mastigar. Então, só tomar suco não é uma coisa indicada. Às vezes, você pode fazer um detox na pessoa, mas isso é bem individualizado. Eu aconselho a procurarem uma nutricionista ou um médico apto a isso. Você tem alguma forma de entrar em contato contigo? E-mail, telefone? Tenho. Bruna Verão. Tenho sim. Tenho o consultório, eu tenho Facebook, Instagram... E é só perguntar por Bruna Verão. Bruna Verão? Isso. É fácil assim de localizar? O do Instagram é brunaverão.nutri. O Facebook é Spaleve Nutrição. E o meu consultório é aqui pertinho. Onde é o consultório? É na Bento de Andrade, 103. Que fala aqui pertinho, às vezes. Pode ser pertinho da Paulista, onde está a rádio, pode ser pertinho da TV Guarulhos. Né? É verdade. Não, fica próximo ao Parque Ibirapuera. Sim, próximo da AltV. Agradeço a gentileza de ter vindo ao nosso Gente que Fala. Dr. Hudson Buch, como as pessoas interessadas podem entrar em contato para ter informações, participação nessa pesquisa? O melhor jeito é através de um endereço de e-mail, que é da pesquisa. Então, a doutoranda responsável pelo projeto, ela vai olhar todas essas mensagens e irá entrar em contato com as pessoas. O e-mail é elinda, com M, ELIMDA, @F de faca, C de casa, M de Maria, santacasasp.edu, de educação.br. Então, elinda, @fcmsantacasasp.edu.br. Agradeço a gentileza de ter vindo ao nosso Gente que Fala. Um prazer, muito obrigado. Thaís, obrigado por ter vindo, Thaís. Obrigada a você pelo convite você mais uma vez. Você disse que pode entrar direto em contato com a empresa, mas não deu a forma. No site, pode ser direto, vai achar todos os contatos, www.equipamed.com.br. Grato por ter vindo. Obrigada ao a você Gente pelo Fala. convite. Dr. Carlos, muito bom ter você. Eu sou de Santos, né? Sim. Então, todo mundo me encontra em Santos, me encontraria em Santos, né? Que é muito mais fácil que São Paulo, né? Sim. Tá certo? Então, eu atendo normalmente ortopedia, medicina esportiva, pelos convênios também, né? Porque hoje tudo é convênio, né? Sim, então, eu já estou esclarecendo que pode ir porque... Mas tem um site, o senhor tem um site, alguma forma de... Tenho. Minha secretária, sabe todos, mas eu só sei um que está aqui no meu cartão, né? Então, mais próximo do microfone, senão... Porque em alguns casos, o Dr. Buch me relacionou também nisso, porque eu tenho esquecido bastante coisa.
Eu senti Vai que eu ficar com posso estar sobreaviso. iniciando. Já pode. Aproveita que eu entrar em já contato pego com os a dados pesquisa. agora. Já pego os dados agora. É verdade. Muito bom. Tá aqui Dr. Carlos clínica Dr. Carlos Braga, @email.com.br. Isso aqui. É Gmail. Gmail.com. Gmail.com.br. Eu tô nessa- Dr. Carlos Braga, Vamos escrever lá, gmail.com.br. É isso? Eu acho que não tem BR. Ah, né? não tem o não tem BR. BR. Gmail não Não, tem não BR, tem tá não. certo. Tá? Mas o preenchimento da ficha ali. Vamos escrever lá, doutor Carlos. Grato por ter vindo. Gente que fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Benebenê. Na direção da UTV, Alberto Luquete. Na técnica, James Eduardo, Marcelo Fontan, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.